Irmãos, nós seguimos aqui com a nossa série sobre o sentido da vida. A gente vem falando desde o começo do ano. E essa série, diferente da última que nós tivemos, por exemplo, que foi na carta de Paulo aos Filipenses, é preciso saber viver. A série anterior, ela foi versículo por versículo, nós caminhamos por todos os versos. Nessa, de forma específica, a gente vai dar um salto. Da semana passada, a gente falou sobre Eclesiastes 5, mas o capítulo 6, ele tem mais ou menos a mesma tratativa que o capítulo 5. Salomão está falando sobre a mesma coisa, então a gente pula um pouco e hoje a gente vai estudar um pouco o capítulo 7 e a gente está avançando para concluir essa série no final desse mês de março. Sobre essa série e sobre todas as coisas que a gente consegue perceber na vida, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas a nossa geração, no tempo em que nós vivemos, a gente recebe informações o tempo inteiro. Estava conversando com algumas pessoas, na parte da manhã também nós falávamos sobre isso. Há um tempo atrás, quando você precisava saber de alguma notícia do mundo, por exemplo, uma calamidade de grandes proporções, alguma tragédia que atingiu o mundo em certo sentido, nós só descobríamos quando entrava aquela música terrível do Plantão da Globo. Não sei se vocês lembram daquele negócio, que tremia a espinha de qualquer pessoa quando você ouvia aquilo. Você sabia que já viria uma notícia que seria algo, assim, estrondoso. Para você sair num domingo à noite, depois do culto, e saber o resultado do jogo do seu time, você tinha que esperar passar no Fantástico os gols do domingo para você saber como foi a rodada. Não que eu queira falar de futebol hoje, mas foi só um exemplo que me veio na cabeça. Hoje nós temos acesso a muitas informações o tempo inteiro. Na palma da nossa mão, a gente consegue ter acesso a uma série de coisas. A grande pergunta que surge é a seguinte: será que isso nos faz bem? Ou, em certo sentido, isso pode nos trazer também algum mal? Será que todas as informações que nós recebemos, elas são úteis para nós? Elas são relevantes para nós? Elas devem ter alguma importância na nossa caminhada? Se não são todas as informações, como a gente consegue filtrar aquilo que é relevante daquilo que não é relevante? Essa semana eu vi uma pessoa postando, mais um dia se passou, e ela não usou a hipotenusa que ela descobriu lá no ensino fundamental e médio para absolutamente nada. Aliás, eu queria pedir perdão aqui se nós tivermos algum professor de física ou matemática, mas tem coisas, tem informações que nós recebemos que nos soam totalmente inúteis. Eu peço perdão mais uma vez, até porque há fórmulas que nós aprendemos que nos são muito úteis, como, por exemplo, calcular a distância com tempo e velocidade. Aprendemos, por exemplo, regra de 3, e isso é muito útil na vida. Quando você vira adulto e vai fazer compra no mercado, você começa a calcular se vale mais a pena comprar o pacote de 2 quilos, o pacote de 5 quilos. Tudo isso a gente consegue calcular quando nós aprendemos a tal de regra de 3. Agora, fórmula de Bhaskara, convenhamos, não tem o menor sentido a gente chegar no supermercado, olhar para aquele negócio e falar assim: olha, eu acho que menos b ao quadrado, eu nem lembro esse troço e nem quero lembrar, porque para mim, na minha vida, na minha realidade hoje, é uma informação que, pelo menos a princípio, não traz tanto sentido. Você pode tentar me convencer do contrário, mas até esse momento é uma informação que não faz o menor sentido para mim. Outra fonte de informações que são irrelevantes e até mesmo irreais em alguns casos, são os documentários que nós assistimos. Eu não sei se você tem o hábito de assistir documentário, mas eu durmo com uma pessoa lá em casa, que é minha esposa. Ela tem hábito de dormir assistindo documentários sobre animais. Isso, para mim, é um grande avanço. Logo que a gente casou, ela dormia assistindo leilão de joias que passava na Rede Vida. Então, hoje, para nós, é um avanço muito grande perceber. Talvez ela casou imaginando que o casamento seria uma joia, e eu não sei por que ela vê sobre animais hoje, mas a gente segue pensando que uma informação não tem relação com a outra. Existem documentários que são interessantes, mas há alguns que, na minha realidade também, trazem pontos que são totalmente irrelevantes ou com propostas irreais que beiram até o absurdo. Esses dias eu estava vendo um que dizia o seguinte: se você estiver no mar e vem um tubarão na sua direção, você tem que mirar e dar um soco nas fendas branquiais que fica perto da barbatana lateral do tubarão. Aí eu fico pensando, eu estou no mar,
vem um tubarão na minha direção, eu não consigo pensar em outra coisa senão fazer o que Jesus fez na cruz e dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, não tem o que fazer, não dá para procurar barbatana lateral, o tubarão vem para te atacar, você fala: me dá licença só um minutinho aqui, onde não tem a menor condição, são informações que são úteis em certo sentido, mas para mim elas não têm a menor relevância devido à coragem que eu tenho quando me encontro com um animal de grande porte, tipo um sapo, um rato, um tubarão ou coisas desse nível assim. Como nós conseguimos filtrar todas essas informações que nós recebemos para que a gente consiga encontrar a relevância nelas? E essa que é a grande questão. Esse excesso de informações tem feito com que a gente fique, a cada dia que passa, piores de memória. É o tempo todo recebendo informação, e às vezes, acontece isso comigo direto, não sei se é comum isso para você, mas você consegue até se lembrar da informação, você consegue se lembrar de uma frase, por exemplo, mas você não consegue se lembrar de onde veio aquela informação, se foi num livro que eu li, se foi num filme que eu assisti, se foi num vídeo, se foi alguém que me falou, e a gente fica o dia inteiro naquela sensação tão terrível quanto a sensação de uma pessoa que te encontra na rua, fala com você, você fala com ela, e ela vai embora e você não lembra quem é aquela pessoa, de onde você conhece, qual o nome dela, e se você é parecido comigo, fica o dia inteiro com esse negócio martelando na cabeça, até que uns 30 dias à frente você fala: lembrei, e aí a sua vida parece que se torna um pouco mais leve, porque você consegue se lembrar disso. Depois de toda essa informação que nós recebemos no decorrer do Eclesiastes, Salomão ele está falando sobre a sua percepção da vida, a sua percepção sobre a família, sobre a carreira, sobre dinheiro, sobre relacionamentos familiares, sobre relacionamentos de um modo geral. Ele traz para nós uma carga de informações muito grande. E a grande pergunta que fica é: como eu posso utilizar isso de forma prática? Como todas essas informações que a gente tem ouvido falar fazem algum sentido para nós de forma prática? E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje, em Eclesiastes capítulo 7. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. O texto não vai ser projetado, eu leio na versão Nova Almeida atualizada, e é exatamente um capítulo prático. Toda essa informação, tudo isso que Salomão refletiu ao longo da vida, como isso se aplica no nosso cotidiano. Então, Eclesiastes capítulo 7, ele ensaia esse tipo de resposta, como nós vivemos na prática todas essas informações que temos recebido. Eclesiastes 7, a gente vai ler do primeiro verso até o verso 14. Diz assim: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente, a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte: por que os dias passados foram melhores que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Vamos orar? Deus, te louvamos pela leitura da Tua palavra e pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Salomão, então, traz algumas instruções práticas a partir desse trecho que nós lemos, e a gente consegue fazer uma espécie de divisão que consegue nos orientar à medida que a gente caminha por esses versos que acabaram de ser lidos. Salomão está falando de forma muito prática nesse capítulo,
diferente talvez dos outros capítulos, onde ele dava um tom muito de reflexão sobre a vida, de como ele observava a vida, das coisas a partir do seu ponto de vista. Agora ele está nos ensinando como viver todas essas observações que ele faz de forma prática. A divisão que a gente consegue perceber nesse texto é que ele fala sobre a nossa relação com a vida de um modo geral, ele fala sobre a nossa relação com o outro, ele fala sobre a nossa relação conosco, quando nós olhamos para dentro de nós, e ele fala também sobre a nossa relação com Deus. Ele começa esse capítulo falando sobre a relação que nós devemos ter com a vida. E é bem interessante, talvez estranho e até mesmo um grande paradoxo, que Salomão fale sobre a vida, mas ele fala sobre a vida a partir do que nós conhecemos como morte. Ele começa os versos que nós lemos dizendo que a boa fama é melhor do que um bom perfume e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Ele vai falar sobre algumas coisas e em todas elas ele usa a morte como fundamento, dizendo, por exemplo, que é melhor você estar numa casa onde existe luto do que estar numa casa onde existe banquete, porque nessa casa onde está o luto, nós temos a possibilidade da reflexão sobre a vida. E de fato, esse homem, como sábio que era, ele sabe que, de forma muito prática, a grande reflexão que nós fazemos sobre a nossa vida, ela acontece quando nós nos deparamos com a realidade da morte. É muito comum que você viva a sua vida sem parar para pensar nela. É muito comum que você, como diria o Zeca Pagodinho, por exemplo, deixa a vida te levar e a vida vai te levando, e você não pare para pensar sobre para onde a vida está te levando. Qual o sentido que você está encontrando nesse simples caminhar, nesse simples acontecer dos dias, sem parar para refletir sobre a importância da vida? E esse tipo de reflexão, normalmente nós fazemos quando nós nos deparamos com a realidade da morte. É muito comum que você vá num velório, num culto fúnebre, por exemplo, e as pessoas se utilizem daquele momento para fazer com que os presentes reflitam acerca da sua própria vida, porque só no momento da morte nós paramos para pensar com exatidão sobre a vida, porque a morte nos mostra, dentre outras coisas, que nós somos limitados, que a nossa vida tem fim, que o grande legado que nós podemos produzir, dependendo do que você considere como o maior dos legados possíveis, vai terminar exatamente na ocasião da sua morte, e naquele momento você para pensar se a tua vida tem de fato valido a pena. Salomão está dizendo de forma bem prática para os seus leitores o seguinte: a morte é uma realidade. Como uma realidade, você gostando disso, você não gostando disso, isso vai acontecer. A morte é uma realidade para todos nós. De forma bem direta, ele está dizendo, enfrente isso. Compreenda que isso é uma realidade e pare de ficar negando o tempo todo, porque tem gente que acha que quando começa a negar as coisas, elas deixam de acontecer. Não sei se você conhece gente assim, mas tem pessoas que não falam alguns nomes, por exemplo, o nome diabo. Tem gente que tem medo de falar diabo, como se o diabo ficasse mais poderoso a cada vez que fosse falado esse nome. E aí começa a achar alguns adjetivos similares, né? Não vamos ter cuidado aqui, porque tem gente que está furioso com a gente e é aquele outro lá, o coisa ruim, o tinhoso, o capeta. Inventa nome até pior para não falar o nome, porque tem esse negócio da negação. Eu não posso falar isso, porque quanto mais eu falar, mais isso vai ter influência sobre a minha vida. Às vezes nós nos deparamos com a realidade e somos covardes, a ponto de achar que, imaginando que a morte vai acontecer daqui a muitos anos, que eu não preciso me preocupar com isso, ela deixa de ser uma realidade para nós, o que não é verdade. Mas nós somos influenciados a pensar dessa forma. Quanto mais eu adiar esse tipo de pensamento, menos a morte vai ter efeito sobre a minha vida. E o que Salomão está dizendo é exatamente o contrário. A tua forma de enxergar a vida, ela é diretamente determinada pela forma como você enxerga o que é a morte. A forma como você compreende a morte, ela traz implicações práticas e diretas para a forma como você vive a sua vida. Então, muito direto, entenda que a morte é uma realidade e pare de viver na negação. Estava conversando com um amigo esses dias, e a gente estava compartilhando de uma mesma situação, quando
está enfrentando, por exemplo, um grave problema financeiro na sua vida, e você, para se precaver daquilo, ao invés de se planejar para sair dessa dificuldade, ao invés de trabalhar algumas horas a mais, ao invés de, sei lá, uma série de coisas que você pode fazer, normalmente o que algumas pessoas fazem é o seguinte: eu não vou nem abrir a minha conta no banco, é a tal da negação, né? Se eu não olhar para a minha conta do banco, eu posso ter alguma esperança de que em algum sentido, pelo menos eu não estou vendo, então aquilo não vai me fazer sofrer. Eu vou deletar o aplicativo do banco no meu celular, porque eu não quero mais olhar para essa realidade. Não sei se você sabe disso, mas você olhando ou não, você continua devendo a mesma coisa no cheque especial. Cuidado, você pode passar a dever mais, mesmo se não usar. Isso aí é um papo para uma outra hora. Mas às vezes nós pensamos que não olharmos para a realidade faz com que ela tenha menos influência sobre a nossa vida. É igual quando você não quer subir na balança, porque você tem medo de olhar para a balança. Eu não sei se você sabe disso, mas eu vou te dar uma notícia: a balança não engorda. Ela só vai mostrar, ela vai refletir o que você está fazendo da sua vida. Salomão está dizendo sobre a morte exatamente a mesma coisa. Não viva nessa negação, porque a morte é uma realidade. Assim fazemos com o aplicativo do banco, com a balança, e tentamos fazer também com a morte, mas nos esquecemos que a morte, além de ser uma realidade para nós, ela nos faz repensar a forma como nós vivemos a vida. De maneira muito prática, Salomão está dizendo no verso 1, para você se preocupar com a sua reputação, porque a morte é uma realidade. No verso 2, ele está dizendo: viva um dia de cada vez, porque a morte é uma realidade. Nos versos 3 e 4, ele aponta algo muito interessante também, que ele dá um valor grande à questão do lamento. E isso é muito importante para nós, porque nós vivemos numa cultura que só quer mostrar as coisas boas. Ostentamos publicamente, comemoramos publicamente, mas choramos os nossos problemas escondidos, e as redes sociais, elas potencializam esse tipo de percepção. Salomão está dizendo para os seus leitores: não vivam essa negação em relação à morte, porque ela é uma realidade, e o processo de luto, de tristeza, de sofrimento, de lamento, é um processo também que nos faz crescer e amadurecer. A tristeza, ela permite que a gente trabalhe através da nossa dor. A tristeza faz com que a gente deixe de fingir que está tudo bem. A tristeza nos possibilita a solidariedade com o outro que está sofrendo e o acolhimento ao outro, porque normalmente as melhores amizades, elas são forjadas em momentos de dor, de dificuldade, de tristeza e de lamento. E todos esses valores, eles se tornam ainda mais perceptíveis diante da certeza que nós temos que a morte é uma realidade para nós. A nossa compreensão da vida passa necessariamente pela forma como nós enxergamos a morte. Quem você quer que esteja no teu funeral? O que você quer que digam sobre você? Que legado você quer deixar depois que você partir? Note que todas essas coisas vão acontecer após a morte, mas todas essas coisas serão determinadas pelo que você fez ou deixou de fazer durante a sua própria vida. Talvez você fique triste de pensar assim: poxa, eu vou para a igreja e de repente a palavra que vem para mim é dizendo que eu vou morrer. Não sei o quanto você tenta negar isso, mas essa é uma realidade para todos nós, apontada por Salomão, também pelo Tiririca, que diz: você vai morrer. Vocês já ouviram ele falar isso com certeza, mas é fato que a morte é uma realidade para nós. Quem recebe essa palavra aí? Você vai morrer. Vira para o irmão do lado. Não, estou brincando. Salomão, ele fala sobre a sua relação com a vida, e a sua relação com a vida, ela é pautada pela realidade e pela certeza da morte. A partir do verso 5, de forma muito prática também até o verso 7, ele fala sobre como deve ser a nossa relação com o outro. Eclesiastes 7, a partir do verso 5, ele diz o seguinte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos, também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo e o suborno corrompe o coração. A nossa relação com o outro, a partir desses versos, de forma muito prática, Salomão está dizendo o seguinte: tenha um ouvido fechado e o outro aberto. Mantenha um ouvido fechado e o outro ouvido aberto.
ouvido aberto para ouvir a repreensão do sábio, ouvido aberto para escutar uma crítica que está visando o teu bem, ouvido aberto para escutar a repreensão de alguém que te ama de verdade. Porque a nossa geração, de forma muito especial, por crescer ouvindo que o que importa é que sejamos felizes, que o nosso bem-estar, o nosso conforto são o propósito final da nossa existência, nós temos a tendência de pensar em repreensão, em disciplina, como ausência de amor, sendo que o caminho que a Bíblia propõe para nós é exatamente o oposto. Imagina que tem alguém caminhando em direção a um precipício, essa pessoa está com os olhos vendados. Para alguns, você vai demonstrar amor por essa pessoa quando você diz assim, o importante é ela seguir o caminho dela. Ela escolheu fazer isso, eu não posso influenciar, eu não posso interferir, eu tenho que apoiar as decisões dessa pessoa até o fim. Então vai embora, meu filho, vai andando, você vai cair, vai para o quinto dos infernos lá e não vai ter mais o que fazer. Você não demonstra amor dessa forma. Nós entendemos que disciplina, que repreensão é oposto ao amor e a palavra de Deus nos diz que não. Que Deus mesmo, Ele disciplina os filhos aos quais Ele ama. Nós estamos falando que você deve manter o seu ouvido aberto para pessoas que de fato querem o teu bem. Isso é um fato. Precisamos de amizades e de relacionamentos com pessoas que não pensam a mesma coisa que nós em absolutamente tudo da vida. Somos diferentes. E como nós aprendemos e crescemos com a opinião do outro. Mas às vezes somos tão arrogantes de achar que se o outro pensa diferente do que eu penso, em questões secundárias da vida, eu sou o dono da razão. Ele não tem direito de me influenciar, ele não tem direito de interferir nas minhas escolhas. Então, eu fecho os meus ouvidos para uma forma que Deus está tentando me ensinar, por exemplo. Salomão está dizendo, mantenha sempre o seu ouvido aberto para ouvir até mesmo a repreensão daqueles que são sábios, das pessoas que querem o teu bem, das pessoas que te fazem crescer, porque não se engane, nós crescemos quando somos confrontados nas nossas opiniões. Nós crescemos quando nós convivemos com o diferente de nós. Salomão mesmo diz que como o ferro afia o ferro, assim é o homem com seu amigo. Um relacionamento verdadeiro não é aquele relacionamento onde se varrem as sujeiras para baixo do tapete, porque nós somos diferentes. É fato que teremos conflitos, somos pessoas diferentes. E a forma que temos para sermos afiados, aperfeiçoados, é por meio do atrito. Tem gente aí que está bem, quase perfeita já de tanto que briga com os outros, né? Não é exatamente sobre isso que Salomão está dizendo. Mas ele está dizendo o seguinte, mantenha o seu ouvido aberto para ouvir até mesmo a repreensão de uma pessoa sábia. Em contrapartida, feche um dos seus ouvidos também para a risada dos tolos. Quem são esses? São os que tratam tudo com uma leviandade que é imprópria. São aqueles que não demonstram preocupação com absolutamente nada. São aqueles que são sempre superficiais. Aqueles que não percebem e são incapazes de se colocar no lugar do outro para perceber a gravidade do problema e da dor que estão no outro. Uma forma muito prática que ele tem de demonstrar o que é tolice está no verso 7, quando ele fala sobre opressão e suborno. Semana passada nós falamos sobre o uso do dinheiro e a forma como o dinheiro às vezes é usado por algumas pessoas para oprimir. E Salomão agora está relacionando a tolice a esses dois aspectos, suborno e opressão. Tolo é aquele que acha que qualquer pessoa pode ser comprada. Tolo é aquele que pensa que os valores que as pessoas carregam sempre têm um preço. E a proposta de Salomão é, mantenha um ouvido aberto para a repreensão dos sábios, mas feche um dos seus ouvidos para gente que age e que pensa dessa forma. Só que talvez você pense, o grande problema que eu enfrento não é em relação à vida, o grande problema que eu enfrento não é em relação ao outro, o grande problema que eu enfrento é quando eu olho para dentro de mim, e esse é um bom começo para tentar resolvê-lo. Dos versos 8 a 12, Salomão fala da relação do homem consigo mesmo. E basicamente nesses versos, ele fala mais uma vez sobre a importância da sabedoria. Nós ouvimos falar, é comum que você ouça, talvez até fale isso, que a primeira impressão é a que fica. Só que nem sempre é assim, e a proposta de Salomão no verso 8 é exatamente o oposto, quando ele diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio.
O que conta mesmo na vida não é como você começa, mas é como você termina. E isso está relacionado também com a certeza de que nós morreremos. O que fica depois da morte, o que fica de legado, o que a gente deixa depois que a gente passa por esse mundo. Todas essas coisas, elas são construídas durante a nossa própria existência. E o que traz peso para essas coisas, o que traz coerência para o legado que a gente deixa, não é a forma como nós começamos a vida, mas é a forma como nós terminamos. A partir disso, ele dá outros conselhos práticos. Ele diz: seja paciente, não se apresse em ficar irado, não viva preso ao passado. Ele dá uma série de orientações práticas para nós lidarmos com os nossos próprios dilemas. E ele conclui esse trecho nos versos 11 e 12, exaltando o valor da sabedoria. Dizendo que a sabedoria, assim como o dinheiro, tem a capacidade de proteger quem a possui. Assim como o dinheiro protege em certo sentido, a sabedoria protege ainda mais, porque a sabedoria é capaz de dar vida para quem a possui, o que o dinheiro é incapaz de fazer. Em outras palavras, tendo sabedoria, é possível que você seja capaz de conseguir ter dinheiro também, mas o oposto nem sempre é verdadeiro. Como a gente conhece pessoas cheias de dinheiro, mas sem sabedoria. Assista umas entrevistas de jogador de futebol que você vai entender exatamente sobre o que eu estou falando. Ser sábio, então, é garantia de ser rico? Obviamente que não. Mas sendo sábio, nesses termos, do que a gente tem aprendido e caminhado, você vai aprender a estar contente em qualquer situação. Você vai aprender a viver de forma tranquila, a administrar o que você possui, a viver de forma coerente com aquilo que você tem e, acima de tudo, a não depositar o teu senso de identidade naquilo que você possui, porque você não é aquilo que você tem, você não é aquilo que você conseguiu juntar, você não é aquilo que você conseguiu acumular, porque a forma como você administra, gasta e no que você investe o teu dinheiro fala muito mais sobre você do que a quantidade de dinheiro que você conseguiu juntar. Salomão, ele faz críticas pesadas a pessoas que acumularam riquezas a partir da opressão ao pobre, a partir do sofrimento do outro, da dor do outro, da dificuldade do outro. Ser sábio, então, não é a garantia de ser rico, mas ser sábio é a garantia de não depositarmos a nossa identidade naquilo que nós temos. É sobre isso que nós falamos na semana passada, que o dinheiro em si ele não é bom ou mal, ele é como uma faca que você pode usar para fazer o bem, cozinhando, por exemplo, você pode usar para ferir uma pessoa. O problema não é a faca, mas a motivação no coração de quem a possui. O dinheiro é da mesma forma. Ele pode ser usado para a glória de Deus, ele pode ser usado para o bem-estar e para o conforto da tua família, mas ele pode se tornar, sem que você perceba também, o dono do teu coração. Salomão está exaltando a sabedoria, porque a sabedoria nos permite olhar para todas as coisas e termos essa capacidade de discernir o que de fato importa. Se você não veio na semana passada por causa da chuva, você não foi muito sábio, mas você tem a oportunidade de assistir depois no YouTube ou pela página da igreja no Facebook, por exemplo. Nós olhamos para a vida, nós olhamos para o outro, nós olhamos para dentro de nós. E Salomão conclui agora os últimos versos falando sobre a nossa relação com Deus. Algo que está além da nossa capacidade de compreensão. Ele está falando agora de uma relação que é transcendente, está além de nós. E ele diz o seguinte, versos 13 e 14. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. De forma bem direta, de forma bem prática, confie que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Confie que Ele tem o controle sobre todas as coisas, mesmo aquelas coisas que nós achamos que não são perfeitas. Mesmo aquelas coisas que nós não temos a capacidade de compreender de forma clara e direta. Ainda assim, nós confiamos que é uma possibilidade de Deus estar nos ensinando. Quando não conhecemos e não entendemos aquilo que Deus faz, nós confiamos em quem Deus é. E há uma história na Bíblia que fala de forma muito clara isso para nós, que é a história de Jó.
Um homem rico, próspero, um homem justo, um homem fiel, um homem temente a Deus, que fazia o bem, um homem religioso, um homem que se desviava do mal, um homem que oferecia sacrifícios por toda a sua família, e de repente esse homem perdeu absolutamente tudo. Na nossa cultura evangélica brasileira, que prega que se você der dinheiro para a igreja, as coisas vão acontecer da melhor forma. Que prega que se você se tornar um mantenedor fiel, um patrocinador de um canal de televisão evangélico, as coisas vão andar da melhor maneira na sua vida. Essa história não faz o menor sentido. Ele era justo, fiel, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, um homem religioso. Ele tinha tudo o que ele sempre sonhou, era um dos homens mais ricos do Oriente. E de repente, em questão de minutos, ele perde absolutamente tudo o que ele tinha. Parece que não faz sentido e parece que essa é uma das coisas tortas às quais Salomão está se referindo, dizendo que ninguém pode endireitar aquilo que Deus fez sendo torto. Só que o objetivo dessa história nos é revelado no final desse livro, quando Jó diz o seguinte para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A maior riqueza de Jó não era a quantidade de dinheiro que ele conseguiu acumular ou as posses que ele tinha, mas era o seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento foi aperfeiçoado por meio da dor e da adversidade. Deus se revela a ele em meio à dor. C.S. Lewis vai dizer, por exemplo, que o sofrimento é o megafone de Deus. Quando estamos bem, temos a tendência de fechar os nossos ouvidos e tapar os nossos olhos para a realidade de que há um Deus que é soberano, está acima de todos, de tudo, de todas as coisas, que reina, que governa para todo sempre. Mas no dia da dor, no dia da morte, no dia do luto, no dia da tristeza, nós nos lembramos o quanto nós somos limitados. E por sermos limitados, nós precisamos ser dependentes daquele que governa acima de toda e qualquer circunstância. A história de Abacuque, um homem que enfrentava uma situação terrível de dor, de desespero, de injustiça. Ele ora para Deus e Deus responde dizendo que as coisas iriam piorar. Que o povo de Israel passaria por um outro grande cativeiro. Que os babilônios iriam invadir Jerusalém. E aquele homem ora para Deus dizendo: eu não sei mais o que fazer. E ele é confortado em meio à dor por um Deus que se revela também na adversidade, a ponto de, numa pequena diferença de capítulos e versículos, esse homem que estava desesperado, ele passa a orar no final do seu livro, dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, o produto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, o Botafogo perca de 3-0, ainda que nada dê certo na minha vida, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Deus, o soberano Deus, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Outra pessoa que compreendeu a grandeza de Deus e como Deus se revela no meio da dor e do sofrimento que enfrentava. Mas lembre-se que isso que Salomão fala sobre coisas que Deus criou de forma torta, na verdade ele está falando a partir da sua própria concepção. Se você tem acompanhado essa série ou conhece o livro do Eclesiastes, no capítulo 1 ele usa os mesmos termos. Quando ele diz, por exemplo, que aquilo que nasce torto não pode se endireitar. Essa frase é de Salomão, não é do compadre Washington. Pode ser que você tenha descoberto isso nesse exato momento. Mas Salomão ele usa esses termos para falar sobre o nosso mundo que parece torto, sem sentido, que não obedece a uma regra matemática, por exemplo. Que a gente consegue perceber coisas boas acontecendo com pessoas ruins, coisas ruins acontecendo com pessoas boas, porque a vida não obedece a essa lógica matemática. Salomão está dizendo, a partir da sua realidade, que Deus fez algumas coisas que ninguém consegue endireitar aquilo que Deus fez sendo torto. Só que Deus não cria absolutamente nada torto. O que Salomão enxerga nas suas relações, nas suas observações, é resultado de um problema que atinge a todo ser humano e nós chamamos isso de pecado. O ser humano foi criado tendo uma relação perfeita com Deus. Só que isso foi quebrado porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiram viver uma vida à parte de Deus.
Eles optaram pela autonomia, eles escolheram a desobediência, e por conta disso entra o pecado no mundo, e todo ser humano que nasce depois de Adão e Eva, nasce exatamente contaminado por esse problema que se chama pecado. A terrível notícia é que não havia nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa relação. Boas obras, bom testemunho, bons exemplos, religião, contribuição financeira, frequência em culto, nada que o homem pudesse fazer seria capaz de restabelecer essa relação. Mas a grande notícia, a boa notícia, o que nós chamamos de evangelho, que significa boa notícia, é a notícia de que diante da impossibilidade do homem, Deus se faz homem na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Ele vem até nós, ele vive essa vida totalmente sábia e perfeita, e ele morre em uma cruz, assumindo a nossa condenação e levando sobre si mesmo o castigo pelos nossos pecados. A grande notícia do evangelho é que esse sacrifício foi aceito por Deus. E nós somos aceitos por Deus quando depositamos a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo. Não somos aceitos por Deus pela nossa capacidade de fazer o bem. Não somos aceitos por Deus por quem nós somos. Somos aceitos por Deus mediante a fé que nós depositamos naquele que viveu uma vida perfeita e fez isso por nós. A prova de que esse sacrifício foi aceito é a sua ressurreição. Que o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse sido vencido pela morte, seria uma prova de que ele foi alguém pecador também. Quando ele ressuscita, ele vence a morte e ele prova que o pecado e a morte foram vencidos e foram feitos também por todos nós que depositamos a nossa confiança nele e cremos que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos declarar justos diante de um Deus que é santo, embora sejamos ainda pecadores. Essa relação com Deus é a base para todas as outras coisas. Essa relação com Deus nos dá base para enxergarmos a vida de modo diferente. Essa relação com Deus nos dá base para pensarmos na morte de forma diferente. Essa relação com Deus, baseada no Evangelho, nos ajuda a compreender o outro de forma diferente. E essa relação com Deus nos ajuda a olhar para dentro e perceber que a nossa identidade não está pautada no que nós fazemos ou temos, mas a nossa identidade está pautada no que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pecado, antes de qualquer título, antes de qualquer cargo, nós somos filhos de Deus, amados por Ele na pessoa de Jesus Cristo. É isso que define quem nós somos. É isso que define a nossa identidade. E tudo isso só é possível por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Salomão está dizendo, aproveite o dia que é bom, o dia da prosperidade, mas no dia da adversidade não se esqueça que Deus criou os dias bons, mas Deus criou também esses dias. Jesus Cristo experimentou a justiça de Deus, a ira de Deus, para que hoje nós desfrutássemos da sua graça. Seria muita arrogância da nossa parte ficarmos chateados ou reclamarmos com Deus, porque experimentamos às vezes o dia mau. Paulo diz para os Romanos no capítulo 8, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos daria junto com ele graciosamente todas as coisas? Nós gostamos de ser abençoados por Deus, mas nós reclamamos demais quando enfrentamos dores e dificuldades. De forma muito prática, Salomão está dizendo, se alegre no dia feliz, mas no dia triste, lembre-se, Deus não perdeu o controle. Diante disso, nós temos 3 opções. Primeiro, você fica amargo quando perde algo ou alguém que você gostava. Segundo lugar, você é aquela pessoa fria, que não quer desfrutar de nada e nem de ninguém, porque você sabe que um dia vai perder e não quer se machucar com isso. E terceiro lugar, que é uma proposta de sabedoria apresentada na palavra de Deus, que é a seguinte, aproveite aquilo que você tem pelo máximo de tempo que você puder, e quando isso chegar ao fim, e quando você perder isso ou essa pessoa, seja grato a Deus pela possibilidade de ter tido isso durante algum tempo. Porque a mensagem do Evangelho não nos faz questionar a Deus quando enfrentamos o dia mau e dizemos, Senhor, por que comigo? A mensagem do Evangelho mostra que nós somos tão pecadores que nós deveríamos questionar Deus quando experimentamos o dia bom e dizermos, Senhor, por que comigo? Porque eu não mereço. A mensagem do Evangelho mostra, em primeiro lugar, que nós somos mais pecadores do que nós pudéssemos imaginar. Mas ela nos mostra também que somos mais amados por Deus do que conseguiríamos supor, a ponto de Deus enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar.
É muito simples ser sábio. É muito simples pegar esses conceitos e viver de forma prática, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Passa por ressignificar a vida. Passa por ressignificar a forma como nós enxergamos todas as outras coisas. Por isso que a gente tem dito sempre que o Evangelho não é uma mensagem só para pegar alguém perdido e colocar na família de Deus. Para pegar alguém fora da igreja e colocar na igreja. Não. O Evangelho é a lente por meio da qual nós enxergamos todas as outras coisas. É uma nova possibilidade de vida, de sabedoria. E isso só é possível tendo o Evangelho de Cristo Jesus como base. Como você quer viver? Deus te transforme dia após dia conforme a imagem de Cristo, para a glória dele. E que o Evangelho de Jesus Cristo seja o verdadeiro e o real sentido e significado da tua vida, em nome de Jesus.